Presidência da Câmara dos Deputados adia a votação da PEC dos benefícios para a próxima terça-feira. Cerca de 80 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão em apenas 2 meses. Número de brasileiros endividados diminuiu pelo segundo mês consecutivo em junho deste ano. Após 3 anos no poder, Boris Johnson se viu obrigado a renunciar após uma série de escândalos. Autor de ataque no dia da independência dos Estados Unidos planejava cometer um segundo atentado naquele mesmo dia. Ator norte-americano de O Poderoso Chefão, James Caan, morre aos 82 anos. Pesquisa revela que se exercitar somente nos fins de semana é suficiente para garantir a longevidade. E hoje é Dia Mundial do Chocolate. Ele pode fazer bem à sua saúde, mas vai depender da qualidade e da quantidade que você consome. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Exclusivo. Cerca de 80 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão em apenas 2 meses. O Ministério Público do Trabalho coordena as operações e pede o aumento de denúncias. Em Minas Gerais, 23 pessoas foram resgatadas numa chácara que fica no Parque Nacional Grandes Sertões Veredas. Segundo auditores do Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores não tinham registro em carteira, estavam com salários atrasados há 5 meses e ficavam alojados em um barraco em condições insalubres. As vítimas são de várias cidades da Bahia e foram contratadas com a promessa de que iriam ter condições de vida melhores. Como é que é? Aqui tem água encanada? Não. É só com chuveiro. Em Brasília, 2 homens foram resgatados na área rural de São Sebastião. Eles dormiam no curral da fazenda, não tinham banheiro e trabalhavam até 12 horas por dia. O dono do local também comanda um restaurante que fica no Congresso Nacional. Por meio de advogado, o empregador disse que não sabia da situação. Os funcionários reclamaram das condições de trabalho. Isso aqui tudo aqui, ela estava tudo pregado no chão aqui assim, entendeu? Tá. Então, isso aqui que você limpar estava pior do que estava lá? No chão, quando chegaram. Tá. Quando nós chegamos aqui, tinha uma lona, que é uma lona bem grandona, que tinha 2 rapazes que estavam trabalhando aqui. Ele botou a lona por cima e eles dormiam aqui no chão, né? No Paraná, 3 pessoas foram resgatadas de uma carvoaria na cidade de Porto Vitória. Segundo o MPT, as vítimas ficavam expostas a maquinários perigosos e o empregador não forneceu equipamentos de proteção individual. Eles também não tinham registro em carteira e estavam com salários atrasados. Ainda segundo o Ministério Público do Trabalho, todos os empregadores foram obrigados a pagar os salários atrasados, multas rescisórias, indenizações por danos morais e também custearam a viagem de volta para casa de cada um dos funcionários. Um levantamento do MPT aponta que cerca de 80 pessoas foram resgatadas de situação análoga à escravidão entre maio e junho deste ano, sendo que 28 delas foram só nesta semana. Então, esses trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. A empresa prestadora de serviço para a usina foi notificada para fazer a adequação dos seus contratos de trabalho e quitar as verbas rescisórias de todos esses trabalhadores, bem como garantir o retorno dos mesmos aos seus estados de origem. As verbas rescisórias desses trabalhadores somaram um montante aproximado de R$500 mil, né, além do dano moral individual, que variou entre R$1.000 a R$2.500 por cada trabalhador. O Ministério Público do Trabalho tem um canal de denúncias contra esse tipo de crime. É o ip.cit.trabalho.gov.br. Esta especialista em direito trabalhista alerta para a importância da denúncia. A redação do artigo 149 do nosso Código Penal brasileiro ela é assertiva em caracterizar como trabalho forçado, como a jornada exaustiva, com a restrição de locomoção do empregado. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação dessa? Fazer uma denúncia, ligar para o 190 ou então ligar para o Ministério Público do Trabalho, que tem uma atuação exemplar nesses casos quando eles ficam sabendo.
Em São Paulo, comerciantes da região central da cidade reclamam da presença de usuários de droga que têm afugentado clientes e prejudicado os negócios. Essas imagens foram gravadas pela nossa reportagem na manhã desta quinta-feira. Elas mostram a revolta dos comerciantes da região da Santa Efigênia. Comerciantes da rua Santa Efigênia fecharam as portas entre as 9 e as 11 da manhã em forma de protesto. Eles alegam que a rua não pode e não deve ser a nova Cracolândia. Nossa equipe de reportagem flagrou usuários de droga que não se intimidam mesmo com a luz do dia. Nesta esquina, diversos usuários não se intimidam com a presença da polícia e nem com a revolta dos comerciantes. Alguns deles estão com cachimbos na mão usando crack. Este tipo de cena tem afastado consumidores. Para conseguir a droga, muitos praticam furtos e roubos na região. A Operação Caronte aconteceu na terça-feira por volta das 19h30, quando agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar foram cumprir 28 mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. A ação visava prender em flagrante traficantes que atuavam na Avenida Rio Branco e na Rua Guaianazes. A região central é conhecida pelos prédios históricos, mas também pelo grande número de usuários de drogas, que estavam concentrados na Rua Helvétia há muitos anos. Moradores da região relatam que estavam até acostumados com o fluxo, mas estranharam quando acordaram e os usuários haviam sumido do principal ponto e ido para a Praça Princesa Isabel. Segundo o delegado do caso, cerca de 100 pessoas integravam o fluxo local, bem menor do que o encontrado na praça durante a primeira abordagem, que aconteceu no início deste ano. De acordo com comerciantes locais, ontem os dependentes tentaram saquear algumas lojas no centro comercial que fica na Rua Santa Efigênia. Em forma de defesa, as portas foram abaixadas e depois de alguns ataques que partiram dos usuários, donos e funcionários de lojas da região responderam com agressão. Uma das pessoas que participava dos saques e depredações se feriu ao tentar fugir e foi enviada à UPA Vergueiro pelos guardas municipais. A prefeitura informou que foram realizadas mais de 11 mil abordagens a dependentes químicos desde março, com 2.800 deles mandados para serviços como centros de acolhida. Entidades assistenciais relatam que essa ação policial de expulsar e espalhar os usuários tem dificultado o trabalho dos profissionais de saúde, que precisam fazer a busca nas ruas para realizar o atendimento. Em nota, a Polícia Militar afirmou que vai intensificar o policiamento na região para coibir a ação de criminosos contra os comércios e também as pessoas que circulam pelo local. Informou ainda que 3 pessoas foram presas por um furto e que monitora diariamente os deslocamentos dos usuários na região. O policial que matou George Floyd por asfixia foi condenado a mais de 20 anos de prisão em corte federal. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira. Uma corte federal dos Estados Unidos condenou nesta quinta-feira o policial Derek Chauvin a mais de 20 anos de prisão por ter asfixiado com o joelho o afro-americano George Floyd. O caso ocorreu em maio de 2020. O ex-policial de 46 anos já tinha sido condenado a 22 anos e meio de prisão por um tribunal estadual de Minnesota, mas apelou da sentença. A pena federal por violação dos direitos civis do afro-americano é definitiva porque deriva de sua admissão de culpa. Durante uma breve intervenção, Derek desejou aos filhos de George Floyd que triunfem na vida, mas não pediu perdão ou expressou remorso. Philonise Floyd, irmão de George, pediu a pena máxima para Derek e contou que desde a tragédia não consegue dormir. Desde a invasão, a Rússia tomou controle de 22% das terras agrícolas ucranianas, que são responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. As informações analisadas por cientistas da Agência Espacial mostram que a ocupação do leste e sul da Ucrânia dá à Rússia o controle das terras responsáveis por 28% da produção da safra de inverno. Os principais alimentos da época são trigo, cevada e centeio. Na safra de verão, a área produz 18% do cultivo, especialmente milho e girassol. A interrupção da colheita e plantio, a falta da mão de obra e os bombardeios nos campos podem ter um forte impacto no suprimento mundial de alimentos. Antes da guerra, a Ucrânia fornecia 46% do óleo de girassol comercializado no mundo, 9% do trigo, 17% da cevada e 12% do milho.
A invasão russa bloqueou as exportações de alimentos de Odessa, o principal porto do Mar Negro, e destruiu a infraestrutura de armazenamento e transporte em algumas áreas. A exportação de produtos industrializados não para de crescer em Mato Grosso do Sul. Em maio, o faturamento foi de quase $500 milhão, o que representa aumento de 23% na comparação com o mesmo período de 2021. Em maio, a receita de Mato Grosso do Sul com as exportações de produtos industrializados alcançou $484,8 milhões, crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a receita foi de $394 milhões. Esse foi o melhor resultado mensal já registrado em toda a série histórica do levantamento feito pela FIEMES. Já no acumulado do ano, a receita total supera $1,93 bilhão. Os segmentos que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram complexo frigorífico, celulose e papel, óleos vegetais, extrativismo mineral e o segmento sucroenergético. Somados, eles representam 94% de tudo que a indústria de Mato Grosso do Sul vendeu até aqui no ano de 2022. No grupo celulose e papel, a receita em maio com as exportações foi de $187,7 milhões. O acumulado nos primeiros 5 meses deste ano foi de 633 milhões. Já no complexo frigorífico, a receita em maio alcançou $151 milhões e no acumulado de janeiro a maio, $663,2 milhões. Aqueles que apresentaram maior acréscimo em receita nesse mesmo comparativo, a carne bovina desossada e congelada, os farelos e pellets de soja, o óleo de soja bruto e refinado, os pedaços e miudezas congelados de frango e a celulose. Esses produtos somados apresentaram um acréscimo de receita superior a $400 milhões. A alta dos preços dos alimentos e da energia levou mais de 71 milhões de pessoas do mundo todo para a pobreza, segundo análise do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A entidade aponta que a aceleração da pobreza é consideravelmente mais rápida que o choque da pandemia e atribui parte do aumento dos preços à guerra na Ucrânia. O texto considera que os países vão precisar de apoio do sistema multilateral para chegar ao fim do mês. O Programa para o Desenvolvimento alerta que, enquanto as taxas de juros aumentarem em resposta à alta da inflação, existe o risco de desencadear uma nova pobreza induzida pela recessão que pode aumentar a crise e aprofundar a pobreza no mundo. O documento traz uma análise de 159 países. Os que enfrentam a situação mais crítica estão nos Balcãs e na África subsaariana, em particular no Sahel. Entre os países que enfrentam as consequências mais dramáticas da alta de preços estão Armênia, Burkina Faso, Gana, Haiti, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia e Iêmen, entre outros. E veja a seguir, INSS deve instituir um programa de revisão de benefícios que pode estar sendo pago indevidamente. E veja também, Câmara dos Deputados adia a votação para a próxima terça-feira da PEC que prevê uma série de benefícios para pessoas em vulnerabilidade social. A Câmara dos Deputados adiou a votação da proposta de emenda que prevê uma série de benefícios para pessoas em vulnerabilidade social. O presidente Arthur Lira remarcou a votação para a próxima terça-feira. Hoje à tarde, o tema foi aprovado na comissão especial que analisou o tema. O repórter Igor Damasceno acompanhou a tramitação. A comissão especial aprovou o texto base da proposta de emenda com 36 votos favoráveis e apenas um contrário. O texto prevê uma série de benefícios voltados principalmente para a população mais pobre. Os deputados seguiram os senadores e decidiram que o valor do Auxílio Brasil deve aumentar para R$ 600, o valor do Auxílio Gás passa a ser de R$ 112 a cada 2 meses e taxistas e caminhoneiros devem receber um voucher de R$ 1.000 para complementar o abastecimento do diesel. Na Câmara, o relator
relator da proposta foi o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele defendeu o texto. A PEC tramita em caráter de urgência na Câmara dos Deputados. Hoje, a primeira sessão sobre o tema foi aberta às 6h30 da manhã e durou apenas 1 minuto. Pelo regimento da Câmara, antes da votação, o texto precisa ser analisado em 10 sessões. A proposta de emenda foi apresentada pelo governo federal e modificada pelos senadores por causa da pressão de governadores. Na Câmara, o texto foi criticado pela oposição, que mesmo não concordando com alguns trechos, votou a favor. O Banco Central informou hoje que os saques da caderneta de poupança no primeiro semestre deste ano superaram os depósitos em 50 bilhões e meio de reais, o que representa a maior saída líquida de recursos da série histórica, iniciada em 1995. Segundo a instituição, os saques somaram 1 trilhão e 808 bilhões de reais nos 6 primeiros meses do ano e os depósitos 1 trilhão 758 bilhões. Os valores não foram atualizados pela inflação. O Brasil foi responsável pela metade de todo o produto interno bruto da América do Sul em 2021, de acordo com dados do Banco Mundial. No ano passado, o Brasil manteve a liderança na América do Sul e foi responsável por 50% da atividade econômica da região. Segundo dados do Banco Mundial, o país ocupa a posição desde a década de 1970, com ampla diferença em relação ao segundo colocado. A Argentina, que aparece em seguida no ranking, foi responsável por 15,3% do PIB da região em 2021. O Brasil já teve níveis maiores de participação em relação aos países vizinhos. Em 1995, 55,55% de todo o PIB sul-americano era brasileiro. Em 2015, era 53,7%. E em 2020, foi de 51,8%. Para especialistas, o resultado reflete uma capacidade brasileira de aproveitar melhor as potencialidades do país, mas não significa que a economia não passe por problemas e não demande reformas para melhorar o seu desempenho. Trabalhadores do setor público e privado no Brasil ainda podem sacar mais de 600 milhões de reais do PIS/PASEP, referente a calendários de pagamento de anos anteriores. Este ano foram liberados 2 resgates de R$ 1.212, sendo o primeiro de 2020 e pago neste ano e o segundo do lote residual do pagamento do ano de 2019. O cidadão que tem direito ao abono é o trabalhador com carteira assinada que recebe até 2 salários mínimos e que esteja há pelo menos 5 anos inscrito no PIS/PASEP e trabalhado pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. Caso você queira consultar se tem direito ou não, ligue para o número 158. O governo federal publicou um decreto que determina que os postos deverão ter mais transparência ao informar os preços dos combustíveis aos consumidores. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O decreto diz que os preços dos combustíveis deverão ser divulgados de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível. Tudo isso para que os consumidores possam comparar preços entre postos. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o atual contexto do mercado brasileiro de combustíveis demanda medida de transparência adicional, visando fortalecer a garantia do direito básico do consumidor de receber a informação adequada e clara de tributos, incidentes e preços nos postos revendedores. E aí a gente lembra aqui que os preços dos combustíveis já sofreram alguns aumentos ao longo do ano, principalmente por causa da oscilação do mercado de energia e petróleo como reflexo da guerra na Ucrânia. E agora a expectativa do governo é de que haja uma redução nos preços com a lei que fixou um teto de 17% e 18% para a cobrança do ICMS pelos estados sobre alguns serviços classificados como essenciais, que é o caso dos combustíveis. E aí, com isso, o Ministério de Minas e Energia espera uma redução de R$ 1,55 no preço do litro da gasolina e de 31 centavos no litro do etanol. Agora, sobre a vigência do novo decreto do governo federal, a informação é de que ele vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em forte queda após 5 sessões de alta, em linha com sinais de alívio pontual na força da moeda norte-americana nos mercados internacionais.
O recuo foi de 1,44%, com cotação de venda a R$ 5,34. Já a Bolsa de Valores subiu 2,04%, com 100.729 pontos. Aposentados e pensionistas do INSS receberão hoje benefícios referentes ao mês de junho. Já o pagamento de julho terá início no dia 25. E ainda falando do Instituto, foi informado que nos próximos 150 dias, o órgão deve instituir um programa de revisão de benefícios, que podem estar sendo pagos indevidamente. Se alguma irregularidade for encontrada, como por exemplo no caso do segurado ter falecido, haverá cancelamento do valor recebido. De acordo com o Tribunal de Contas da União, levando em conta somente os segurados falecidos em 2021, há cerca de 8.500 benefícios repassados de maneira irregular. A obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 foi anunciada em Pequim para conter uma subvariante da Ômicron altamente contagiosa. A partir do dia 11 de julho, a população vai precisar comprovar a imunização no acesso aos cinemas, bibliotecas, museus, academias, estádios e centros de treinamento, segundo uma autoridade de saúde. Não ficou determinado ainda se as pessoas vacinadas no exterior vão poder atender ao requisito devido aos sistemas de saúde da China não reconhecerem as vacinas estrangeiras. Os idosos que visitam locais com atividades específicas para a terceira idade devem ser vacinados o mais rápido possível. O país continua sendo uma exceção por sua abordagem de política zero Covid, com testes em massa, quarentena e bloqueios instantâneos para impedir qualquer ressurgimento do vírus que impactou a atividade econômica. Em Pequim, os residentes já são obrigados a apresentar comprovante de teste negativo para a doença realizado dentro de 72 horas. A cidade também exigiu que as pessoas que trabalham na prevenção e controle de epidemias, assistência à saúde, transporte público, entrega e outros setores de maior risco sejam totalmente vacinadas. A vacinação contra a Covid-19 em crianças menores de 13 anos foi interrompida até que se conheçam os contratos entre o governo e a farmacêutica Pfizer e a composição das substâncias contidas no medicamento. Nesta quinta-feira, um juiz determinou a suspensão imediata da imunização do grupo. A decisão do magistrado embarga a campanha até a publicação integral de todos os contratos de compra destas vacinas e dos documentos que detalhem a composição das substâncias a inocular. Para o juiz, os responsáveis pelos menores devem receber um texto que informe completamente e com clareza sobre o conteúdo das injeções, benefícios, riscos, com detalhe de natureza, probabilidade e magnitude, além de efeitos adversos já detectados. O governo do presidente Louis Lacalipou, que foi requisitado junto com a Pfizer para apresentar informações sobre as vacinas pela Justiça, anunciou que vai acatar a sentença, mas que também vai recorrer. As disposições do contrato firmado entre Montevidéu e Pfizer não foram apresentadas publicamente no país, que está entre as nações que vacinaram mais rápido contra a Covid em todo o mundo e que permite a imunização de crianças acima de 5 anos. No Twitter, o Ministério de Saúde Pública assinalou que a vacinação no país esteve baseada nas evidências científicas disponíveis. O ator norte-americano James Caan morreu na madrugada de hoje aos 82 anos. A informação foi confirmada em uma publicação no perfil oficial do artista nas redes sociais. Nascido em Nova York, Caan começou a atuar em peças de teatro fora do circuito da Broadway e estreou na TV em 1961. Mas somente 11 anos depois, o ator seria realmente reconhecido. James Caan foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por seu papel como Sonny Corleone, o filho mais velho de Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando no primeiro filme da trilogia O Poderoso Chefão. Caan também está no elenco do segundo filme da saga, lançado em 1974. Sua carreira durou 6 décadas e incluiu uma ampla gama de outros papéis em filmes, desde o filme de terror psicológico chamado Misery, até a comédia Um Duende em Nova York. O comunicado da morte do ator, publicado na conta oficial do Twitter dele, fala que a família agradece a manifestação de amor e sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil. Até o momento,
A causa da morte não foi confirmada. O ator deixa ao irmão, Ronald Khan, 5 filhos e 4 netos. E veja a seguir, autor do ataque no dia da independência dos Estados Unidos planejava cometer um segundo atentado naquele mesmo dia. E ainda, após 3 anos no poder como primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson se viu obrigado a renunciar após uma série de escândalos. Após 3 anos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo, mas vai permanecer no posto de chefe de governo até a escolha de seu sucessor. Após perder o apoio do Partido Conservador devido a uma série incessante de escândalos, Boris Johnson falou à nação diante do famoso número 10 de Downing Street. Acima de tudo, quero agradecer a vocês, povo britânico, pelo imenso privilégio que vocês me deram. E quero que saibam que a partir de agora, até que o novo primeiro-ministro esteja no cargo, seus interesses serão atendidos e o governo do país será levado adiante. Mas, ao mesmo tempo, se declarou determinado a continuar governando o Reino Unido. Para deixar isso claro, ele nomeou novos ministros e secretários de Estado nesta quinta-feira para substituir o elevado número de integrantes que deixaram o governo. Ao longo de 3 anos de mandato, Boris Johnson ficou conhecido pelo talento para escapar das crises políticas, mas dessa vez não encontrou truques e se viu obrigado a pedir a renúncia. Cercado de escândalos, nos últimos meses não parou de perder o apoio entre os conservadores. Nos últimos dias, quase 60 membros do governo pediram demissão e alguns aliados mais próximos fizeram apelos para que ele deixasse o poder. Ex-jornalista, Johnson chegou ao cargo em 2019 graças à promessa de concretizar um Brexit, que parecia impossível depois de 2 anos de impasse. E contra todas as previsões, conseguiu na época o melhor resultado do Partido Conservador em décadas. Realizou o sonho de ser primeiro-ministro com a grande maioria no parlamento. Depois de alcançar o Brexit, teve que enfrentar a pandemia e foi criticado por uma gestão errática, mas conseguiu reverter a situação com uma campanha de vacinação bem-sucedida. Nos últimos meses, ganhou fôlego com seu apoio à Ucrânia após a invasão russa, mas perdeu grande parte da popularidade com o acúmulo de escândalos, principalmente os relacionados às festas ilegais durante confinamentos na sede do governo, sendo acusado de falta de integridade pela maioria do Partido Conservador. A substituição de Johnson deve acontecer provavelmente a partir de outubro. O autor confesso do ataque durante as comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho, planejava cometer um segundo atentado no estado vizinho de Wisconsin naquele mesmo dia. O homem de 21 anos, acusado de ter atirado durante um desfile de 4 de julho em um subúrbio de Chicago, considerou cometer um segundo ataque em Madison, no estado vizinho de Wisconsin. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela polícia de Highland Park, palco do massacre de segunda-feira, quando 7 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Mais cedo, a vice-presidente Kamala Harris esteve na cidade, onde visitou o lugar exato do ataque, acompanhada por autoridades locais. Segundo a promotoria, Robert Crimo, preso na mesma noite do episódio perto de Chicago, forneceu uma declaração voluntária aos investigadores confessando seus atos, em uma videoconferência perante um juiz. O magistrado recusou a liberdade sob fiança. Se for condenado, o jovem acusado de 7 assassinatos enfrentará a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Uma próxima audiência, diante de outro juiz, deve acontecer no dia 28 de julho. Na República Democrática do Congo, pelo menos 7 pessoas foram mortas por hipopótamos desde 2019. O aumento no número de vítimas tem provocado revolta por parte da população e, de acordo com ambientalistas, a espécie tem sofrido com um extermínio em massa. Nas margens do rio Ruzizi, que divide a República Democrática do Congo do Burundi, os moradores precisam urgentemente se entender com seus vizinhos, os hipopótamos. Esta moradora da aldeia de Katogota diz que viver lado a lado é muito complicado. Ela não esquece o que aconteceu em 2017, quando perdeu o mais velho de seus 8 filhos.
Os hipopótamos e eu somos inimigos, porque eles tiraram meu filho de mim quando ele tinha apenas 16 anos. Ele era um menino muito esperto e era o orgulho da nossa família. Meu filho era muito inteligente e já estava no 2º ano. Estava pronta para vender minha casa, para financiar seus estudos, mas os hipopótamos o mataram. Desde 2019, pelo menos 7 pessoas foram mortas por hipopótamos e outras 6 ficaram feridas. Entre elas está este agricultor, que ainda não consegue acreditar que sobreviveu a um ataque. Eu estava no campo e um hipopótamo me atacou. Me defendi com meu facão, mas ele feriu minha cabeça e eu sangrei muito. Achei que fosse o meu fim, que eu morreria ali mesmo, mas consegui escapar, graças a Deus. Os conservacionistas dizem que o problema é que os humanos se estabeleceram nas margens dos rios, onde os hipopótamos costumavam ir em busca de comida. É ilegal ocupar a terra ao longo do rio, mas muitos ignoram a lei. Gostaríamos que o governo visse como esses animais podem não ser um perigo para a população, porque são úteis para nós locais, mesmo que tenham sido agressivos. Mas nós nos beneficiamos desses animais. Mas incentivar os aldeões a ver os hipopótamos como um trunfo, capazes de atrair visitantes e criar empregos no turismo, pode levar algum tempo. Por enquanto, os ativistas ambientais lutam contra o que chamam de extermínio em massa. Eu diria que a população está desabafando. Quando os hipopótamos matam um membro, a família pode descarregar a raiva nos hipopótamos. Ativistas dizem que pelo menos 3 hipopótamos são mortos todos os meses nas margens do rio Ruzizi e do lago Tanganica. E após 40 anos de extinção, os rinocerontes estão regressando para Moçambique. A região está trazendo espécies ameaçadas da África do Sul para dar nova vida aos parques e impulsionar o turismo local. Um grupo de guardas florestais capturou rinocerontes pretos e brancos por mais de 1.600 milhas para o Parque Nacional de Zinave, que tem mais de 400 mil hectares e cerca de 2.300 animais inseridos novamente ao ecossistema. Os rinocerontes estão extintos no Parque Nacional Zinave há muitos anos, pelo menos 60 ou 70 anos, e estamos basicamente vendo um retorno de rinocerontes para aquela área. Eles são importantes para o ecossistema, que é uma das razões pelas quais estamos movendo-os por toda essa distância e fazendo todo esse esforço para levá-los até lá. A fundação, que é responsável por conduzir a operação, disse que o grupo pretende realocar mais de 40 rinocerontes nos próximos 2 anos para Moçambique. O feito histórico também pretende beneficiar a emergente indústria de ecoturismo no país, segundo as autoridades da região. Os números da vida selvagem foram duramente atingidos por uma guerra civil de 15 anos, que terminou em 1992, e também pela caça clandestina. O projeto Baleia Jubarte realizou sua primeira expedição no Rio de Janeiro para observar o comportamento dessa espécie de mamífero durante a migração. O local, a 20 quilômetros de distância do Pão de Açúcar, no meio do oceano, foi palco de mais um encontro entre pesquisadores e a baleia jubarte, um dos mais magníficos mamíferos da vida marinha. A atividade fez parte da primeira expedição do projeto pela região sudeste. Há 36 anos, a iniciativa acompanha o crescimento desses animais em águas brasileiras e viu o número da espécie saltar de 1.500 para mais de 25 mil nesse período. Em média, 8 baleias estão sendo encontradas pelos pesquisadores todos os dias, um fato que chama muito a atenção e leva a crer que elas usam o litoral carioca como rota de passagem. Elas migram para o Brasil em busca de água quente, já que o mar da Antártida, de onde elas iniciam a viagem, fica congelado nessa época do ano e dificulta a procura por alimentos. Então elas partem para o Rio de Janeiro para se reproduzir e criar seus filhotes. A baleia jubarte deixou a lista oficial de animais ameaçados de extinção em 2014, mas isso não significa que o trabalho de conservação dessa espécie acabou, já que com o aumento de baleias, aumentaram também os conflitos com humanos. Agora a tendência é ter mais casos de baleias presas em redes de pesca, acidentes com embarcações e de encalhamentos. Os animais começam a vir para o Rio de Janeiro em junho e chegam à Cidade Maravilhosa entre julho e agosto.
Juntas, elas sobem pelo litoral até chegar ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia, onde permanecem de 4 a 5 meses. E ainda no Rio de Janeiro, vamos aproveitar para conhecer novos vitoriosos recuperados da Covid-19 através da fé em Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais testemunhos do Placar da Vida. Boa noite, Anderson, é com você. Quinta-feira, graças a Deus, mais testemunhos chegaram aqui pra gente. Boa noite para você, Jaqueto e Beatriz, e para você de casa que nos acompanha. Olha só os testemunhos de pessoas que contaram a vitória sobre a Covid-19. Maria de Fátima, de São Paulo, capital, há uma semana que a filha, que está gestante, testou positivo para a Covid-19, mas ela intercedeu pela filha e ficou completamente curada. Dirce da Mata, de São Paulo, há 5 dias, 2 familiares testaram positivo para a Covid. E ela intercedeu, assim como a Tereza Oliveira, de São Paulo, que 6 familiares também contraíram o vírus, mas todos eles ficaram completamente livres. Eu fico por aqui, mas a gente não termina, porque o Placar da Vida só continua aumentando. Vamos dar uma olhada no nosso ranking? De volta para São Paulo. Vamos sim, Anderson. Vamos ver como foi o 7 de julho aqui no Placar da Vida. 98 curados hoje, hein? E o total, 155.861 curados. Muito bom. E o projeto Bombeiros do Amanhã existe há quase 30 anos na região norte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele tem vida longa, certamente por causa do grande interesse da meninada. Prova disso é que existe uma fila de espera de cerca de 150 crianças e adolescentes. Nas aulas de taekwondo, a preparação física. Manter o condicionamento em dia faz parte da rotina desses meninos e meninas do projeto Bombeiros do Amanhã, desenvolvido no Parque Tarsila do Amaral, no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O Bombeiros do Amanhã foi criado em 1993 e oferece hoje 60 vagas para crianças e adolescentes de 8 a 14 anos de idade. Eles passam a manhã toda envolvidos em várias atividades aqui no projeto. Mesmo não sendo bombeiros por formação, eles aprendem ordem unida, passos compassados ao comando de um integrante do projeto. Assim, eles entram em contato desde pequenos com a questão da hierarquia, um dos pilares da formação militar e importante atributo em algumas relações. Adriele já foi aluna. Hoje, aos 20 anos, ela trabalha na parte administrativa do projeto e ajuda na formação da garotada como educadora social. Tudo o que aprendeu lá atrás ainda está muito presente na vida dela. Primeiros socorros, combate ao incêndio, a formação da ordem unida, na educação, no respeito, na formação em questão de resistência, né? Que é o que exige muito. Também natação, a gente também aprende muito a isso, né? Que tem muitos casos que acontecem em piscinas, são tudo isso a gente aprende aqui no projeto. No rosto, a felicidade de estar no lugar que inspira o que ela quer para o futuro. Segui a profissão de bombeiro militar, né? Inclusive eu vou prestar um concurso. O projeto social, realizado com parcerias, oferece ainda alimentação. Para participar, a criança ou adolescente deve estar estudando. Também é feita uma avaliação sobre a renda familiar e risco social do interessado. As vagas são limitadas e a fila de espera é grande. As vagas são restritas, são em torno de 60 vagas apenas que nós oferecemos. Tem muita gente esperando? Muito. Em torno de 100 a 150 pais ali, crianças, aguardando uma vaga. E veja a seguir, projeto que reformula a legislação esportiva, instituindo direitos para os atletas, é aprovado na Câmara. E ainda, hoje é Dia Mundial do Chocolate. E ele pode fazer bem à sua saúde, mas vai depender da qualidade e da quantidade que você consome. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reformula a legislação esportiva, instituindo direitos para os atletas em formação e reunindo várias leis em um único diploma legal. O texto da nova Lei Geral do Esporte contempla todas as normas esportivas do Brasil. Durante a votação, a proposta obteve amplo apoio entre os parlamentares. O texto contou com algumas alterações feitas pelos deputados e, como o projeto teve origem no Senado, voltará para uma nova apreciação em plenário.
Ao todo, são 224 artigos. Entre os principais estão o aumento na punição para casos de racismo em ambientes esportivos e a paridade de premiação em competições masculina e feminina. O texto também implementa o Fundo Nacional do Esporte, que apresenta regras específicas relacionadas ao financiamento público ao setor e que terá como prioridade fomentar o esporte educacional e universitário. A nova Lei Geral do Esporte é, na prática, uma modernização da Lei Pelé, que vigora desde 1998 e é a atual norma do esporte brasileiro. Antes do projeto de lei ser posto para votação, uma comissão especial chegou a ser instaurada na Câmara com o objetivo de modernizar a antiga Lei Esportiva Nacional. Após a realização de audiências públicas com representantes de organizações esportivas e com a chegada da nova lei, a comissão da Câmara aproveitou os trabalhos realizados no Senado, ampliou e aprovou o texto. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que praticar atividades físicas somente aos finais de semana pode trazer inúmeros benefícios, como uma maior longevidade e um menor risco de desenvolver problemas de saúde. Um grupo de pesquisadores analisou dados de mais de 350 mil norte-americanos para obter o resultado que mostrou que pessoas praticantes de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de maneira moderada ou intensa, em 2 ou mais dias por semana, apresentaram taxas de mortalidade mais baixas que as pessoas sedentárias. Também não foi notada uma diferença para a mortalidade por doenças significativa entre os que praticam apenas exercícios físicos durante os finais de semana e os participantes que realizam atividades todos os dias. Apesar do resultado, isso não deve ser encarado como uma desculpa para os que malham várias vezes por semana passem a fazer apenas 1 ou 2 dias. Pelo fato do estudo somente analisar a mortalidade e não outros fatores que podem levar a doenças, como se há diferença entre os grupos comparados no desenvolvimento de síndromes graves, na qualidade de vida de maneira geral, ou se quem faz somente em 1 ou 2 dias tende a se lesionar mais. A única conclusão que podemos tirar com mais segurança é que fazer algum exercício é sempre melhor que nenhum. O número de brasileiros endividados diminuiu pelo 2º mês consecutivo em junho deste ano, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada nesta quinta-feira. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. O percentual de famílias nessa situação caiu de 77,4% para 77,3% entre maio e junho. Em abril, o índice chegava a 77,7%. Os números mostraram que a queda em junho foi puxada pela melhora na situação financeira das mulheres. Entre elas, o endividamento caiu 0,7 ponto percentual no mês, em comparação com maio. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de junho apontou ainda que o número de pessoas endividadas caiu tanto nas famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, quanto nas que têm renda menor do que esse valor. O IBGE estimou em 261 milhões e 400 mil toneladas a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2022. Embora o valor seja 3,2% ou 8 milhões e 200 mil toneladas a mais que a safra de 2021, que ficou em 253 milhões e 200 mil, o índice é 0,6% abaixo da estimativa de maio. A área a ser colhida atinge 72 milhões e meio de hectares, o que significa alta de 5,8% ou 4 milhões de hectares na comparação com o resultado do ano passado. A britânica MG, atualmente de propriedade da montadora chinesa SAIC, é mais uma empresa que começou a adicionar veículos elétricos à sua linha de produção. Esta semana a marca revelou uma novidade para o nicho de EVS. Se trata de uma nova plataforma modular que, segundo a MG, foi projetada para ser adaptada em diversos segmentos de carros, desde hatchbacks mais compactos, SUVs e até esportivos. A nova plataforma estará disponível nos mercados onde a MG atua a partir de setembro.
Criado em 2018, o Projeto Cecília é uma atividade de extensão do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que tem como objetivo difundir e popularizar as ciências da Terra e do universo nas comunidades escolares. O programa é desenvolvido online pela plataforma Discord e atende a escolas da rede pública de ensino médio e ensino fundamental de todo o Brasil. A escola deve indicar uma turma de 20 a 40 estudantes matriculados dentro do intervalo de séries indicadas e 1 ou 2 professores que serão responsáveis por acompanhar todas as atividades desenvolvidas pelos alunos. As escolas interessadas devem fazer a inscrição até o dia 14 de julho pelo formulário online. Serão sorteadas 30 turmas e a lista de escolas contempladas será disponibilizada após o sorteio no site do Projeto Cecília. E olha só, por conta do aumento da prevalência de problemas como erosão dental e hipersensibilidade dentinária, cremes dentais voltados para esses problemas ganharam o mercado. Se há 20 anos eles nem existiam, hoje há uma grande variedade de marcas com diferentes atributos. Mesmo assim, um estudo feito na Universidade de Berna, na Suíça, do qual participou uma doutoranda e uma docente da USP, nenhuma das 9 pastas analisadas se mostrou capaz de diminuir um problema elementar, a erosão e a hipersensibilidade dentinária. Os pesquisadores da Universidade de São Paulo passaram a trabalhar no desenvolvimento de um produto que fosse capaz de minimizar o desgaste erosivo dos dentes. Agora, o creme está em fase de teste. O setor de chocolate registrou alta de 6% na produção em 2022. O consumo do doce foi impulsionado durante a pandemia de Covid e continua em crescimento. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Indústrias de Chocolates, Amendoins e Balas, a indústria de chocolate apresentou no primeiro trimestre de 2022 um crescimento na produção, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E aproveitando esse assunto, hoje é o Dia Mundial do Chocolate, uma iguaria amada por praticamente todo mundo. E sabia que ele pode fazer bem para a saúde, Jaqueto? Verdade. Mas tudo vai depender da qualidade e da quantidade que você consumir. Só de olhar esta imagem já dá água na boca. Agora imagine se fosse possível sentir o cheiro deste lugar através do vídeo. Você chega ao cheirinho já de chocolate, é difícil resistir, bem complicado. Complicado mesmo é encontrar quem não goste dessa iguaria. É uma delícia, eu sempre tô comendo chocolate. É uma alegria, é uma satisfação, a gente ama chocolate. Mas você sabe como surgiu essa delícia? Diz a história que o chocolate foi criado por astecas e maias em meados dos séculos 8 e 9, numa época em que essas eram as civilizações mais desenvolvidas da América. No século XV, ele migrou para a Europa e era visto naquela época como um item de ostentação da realeza. Só durante a Revolução Industrial é que ele se popularizou e ganhou o mundo. E hoje, aqui, o chocolate é feito em 12 etapas que nós vamos mostrar agora, direto da fábrica. Primeiro de tudo tem que colher o cacau, né? O cacau é um fruto e para fazer o chocolate a gente usa as sementes do cacau. Então essas sementes passam por um processo de secagem, de fermentação e depois disso a gente torra as sementes e moe. Desse processo se obtém o líquor, que seria o chocolate 100%, e a manteiga de cacau. Itens que misturados a outros ingredientes como leite, num processo chamado de conchagem, vão então dar forma ao tão apreciado chocolate. Depois disso passa por um processo de refino, para tirar qualquer grãozinho que tiver. Depois a gente tempera o chocolate, que é aquele processo que quem faz chocolate em casa conhece, né? Que dá choque térmico. E depois passa para a moldagem, né? Que aí chega até o chocolate do jeito que a gente conhece. E são inúmeras as variações. Tem chocolate branco primeiro, né? Que é o chocolate feito com manteiga de cacau sem o líquor.
E aí depois a gente tem várias intensidades, 28%, 34%, 55%, 70%, 85%. São os sabores aí mais tradicionais que a gente tem, as intensidades. Então, quanto mais teor de cacau tem, mais intenso fica o sabor, né? Ele vai ficando mais escuro e fica mais intenso. E aí tem as misturas, recheios, sabores para todos os paladares e ocasiões. Afinal, quem não gosta de receber um mimo como esses? É um presente assim que não tem como você errar. E para todas as ocasiões, aniversário, datas de namoro, casamento, enfim, eu acho que é uma ótima pedida, porque não tem erro, né? E ainda faz bem à saúde, se consumido na quantidade certa. Mas não é qualquer um, não. Segundo a nutricionista Catarina Paiva, quanto maior o teor de cacau, mais saudável o produto é. O chocolate, o cacau, na verdade, ele tem várias propriedades funcionais, que são propriedades que atuam na nossa saúde de forma benéfica, principalmente sendo um potencialíssimo antioxidante anti-inflamatório. A doutora explica que a composição do chocolate ainda é rica em nutrientes que previnem o surgimento do câncer e atuam diretamente na saúde cardiovascular. Diminuindo pressão, auxiliando no controle do colesterol. E não para por aí. O consumo controlado de chocolate saudável também ajuda no raciocínio, controla a ansiedade e alivia o estresse. Mas esse último benefício muita gente conhece, inclusive o marido da Gleice, porque nos momentos de tensão... Já corre para comprar chocolate. Quando o negócio aperta, ele já corre, compra e realmente ajuda bastante. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.